sobre Pichote, além do mais fraco. Você citou aí, na sua pequena introdução, que aos 13 anos, se não me falha a memória, você ficou fixado no novo, algo diferente, descobrindo o cinema e tudo mais. Na questão do Pichote, a famosa cena, né, que a mãe falou, que tocou a vida dela, que é a cena que está ali, da prostituta, dando seio ao menino. É o seguinte, ao meu ver, segundo o que eu pesquisei, ele é tido até hoje como o melhor de seus filmes. Até hoje ele é considerado o melhor. Primeira pergunta, se você concorda ou não com essa afirmação. E é o seguinte, no caso do Pichote, você recebeu barreiras, enfrentou algumas barreiras, teve que chamar meninos de rua para poder fazer o filme. Não atores, e aqui alguns já fizeram teatro, sabe que é difícil um ator fazer um filme, e você deu laboratório para eles. E acho que esse é a riqueza do filme, tá trazendo mais o que eles acham. No filme, falam o que eles querem falar. Não tá algo assim induzindo o que eles falarem. Não seguiram o roteiro, não seguiram o script feito. Então tem uma maior riqueza de detalhes. Você concorda ou não? Veja bem, você é muito bem articulado, você é uma pessoa muito inteligente. Gosto muito das suas perguntas. Os meninos, nós desenvolvemos um laboratório com os meninos, com uma pessoa fascinante, que é a Fátima Toledo, que eu encontrei numa FEBEM. Um dia fui visitar uma FEBEM e vi uma moça fazendo um trabalho de expressão corporal, umas terapias de ocupação de tempo com meninos que não tinham o que fazer, que em vez de ficarem jogados no pátio, queimando, cheirando cola, queimando fumo, ela os levava durante umas 2 horas a se expressarem com o corpo. Eu achei fascinante o trabalho que ela fazia e a chamei para trabalhar comigo no Pichote. E nós tínhamos um roteiro sim, ao contrário do que você sugeriu. Só que a gente não deu o roteiro com os diálogos e o nome dos personagens aos meninos que vieram ao laboratório. Vieram muitos meninos sobre processos de seleção, exercícios coletivos, e acabamos ficando com um grupo de 20 e poucos garotos, quando eu precisava, na realidade, 6 ou 7 meninos só para fazer o filme, mas criamos um grupo que eu não quis desunir, que eu quis manter o grupo como um todo trabalhando junto, para que em nenhum momento houvesse um que parecesse que se sobressaía aos outros, ou que um que tivesse sido mais escolhido do que o outro. Então aquele grupo que ficou, com aquele grupo eu trabalhei, não fazíamos trabalhos de improvisações muito grandes, que correspondem. Vou te dar um exemplo. Os garotos chegavam com a camiseta deles, eles tiravam a camiseta, o Fernandinho, por exemplo, que faz o Pichote, ele tirava a camiseta dele, como todos os outros também, e colocava uma outra camiseta. Esse simples gesto, esse simples ato de deixar a tua roupa, a tua vestimenta, a tua pele cidadã, para você colocar uma camiseta de alguém que você vai inventar, certo? Já dava um processo de transformação no menino para poder contar as histórias que ele quisesse contar, mesmo que fossem dele, mas na boca de um outro personagem, que era o personagem que ele tinha inventado e o qual ele dava o nome. Chicão, Pedrão, Pedro. Ou seja, se eu pedisse ao Fernando que me contasse a história dele, ele ia ficar inibido. Mas se ele colocasse uma outra roupa e colocasse um outro nome a esse personagem, ele ia me contar uma história que ele dizia que era inventada, mas que na sua maior parte da história que ele me contava era a história da vida dele. Isso dava uma liberdade de ação a ele muito grande. E utilizando esse mecanismo de liberação dos bloqueios que todos nós temos de nos expor, a gente ia trabalhando o gestual deles, íamos desinibindo eles fisicamente, para que eles possam se mexer de uma forma mais solta, para não ter vergonha de deixar o corpo falar, da gente se gestualizar, né? Que eram meninos muito inibidos, de famílias de classe de famílias desagregadas, alguns deles, não todos, né? Tem uma variedade muito grande que não vou entrar no detalhe agora. E o que aconteceu? Faltando uma semana para começar o filme, os meninos me rodearam e me disseram, em outras palavras,
Nós não continuamos trabalhando se a gente não sabe que filme a gente vai fazer. A gente sentou no chão e eu li o roteiro para eles. E eu digo, eu gostaria que você fizesse tal personagem, que você fizesse tal personagem, que você fizesse... E eu vou ler para vocês e vocês se imaginem fazendo esse personagem que eu estou lendo. E aí passamos umas 2 semanas lendo os personagens e eles começaram a improvisar em cima daquilo que tinha sido escrito já por mim e por Jorge Durão, que era o outro roteirista que trabalhava comigo, e os diálogos finais saíram da fusão entre o que eu tinha escrito e o que eles inventaram em cima. Então não é uma invenção total deles, como não é inteiramente o meu diálogo aquilo que está no filme. Essa cena, por exemplo, não estava escrita no roteiro. No roteiro estava escrito: Fernando vê televisão depois de ter matado acidentalmente um freguês da prostituta. A prostituta está lendo deitada na cama. O Pichote vomita de repente, que é uma reação que ele teve à barbaridade que ele acabou de fazer. Ele matou sem querer um homem que estava fazendo um programa com a Sueli, personagem da Marília Pera, e ele tem um vômito. Estava escrito isso. A Marília Pera, quando ele vomita, se aproxima dele e o ampara. Era o que estava escrito. Só que nesse amparar ele, ela o pega como se fosse um neném, ele começa a soluçar, ele começa a encolher, vira quase em posição fetal, e ele olha na situação de estar no colo da Marília. Marília estava com um vestido com 3 botões, e ninguém pensou nisso antes, era esse o vestido dele. A Marília, espertamente, ao ver que ele olha para o seio dela, e põe a boquinha e o nariz perto do seio dela através da roupa, ela abre a roupa e põe o seio para fora, e ele se prende no seio da Marília como se fosse um nenê recém-nascido. Ela o acalenta, ele mama, ele começa a se descontrair daquilo, e a Marília chega um momento que a ação dramática se transfere do menino que está mais calmo para a Marília, que fica apreensiva de ter uma criança mamando no seio dela, porque em 4 cenas anteriores ela tinha feito um aborto com uma agulha de tricô. Ela expeliu um nenê que estava nascendo no ventre dela. Então ela tinha ainda o corpo dela tinha informações de mãe que ela rejeitou através de um aborto. Aí ela começa a ficar incômoda naquelas situações, e Pichote sai de cima de mim, sai de cima de mim, sai de cima de mim, e despeja ele. Ele não entende, ele sai, ele pega o tênis dele, o veste, vai andando em direção à porta. Havia a arma com a qual ele matou o homem numa prateleira, que não estava no roteiro para acontecer. Ele pega a arma, ele olha a arma, ele põe na cintura,